Olá, turma do terceiro ano. Quem nós vamos estudar hoje? A princípio, nós vamos abrir na página 356 e vamos estudar sobre uma das riquezas que o Brasil explorou no período da colonização. E que riqueza seria essa? No caso aqui seria o pau-brasil. Vocês abram o livro na página 356 e acompanhem comigo. Quando o Brasil foi descoberto, assim, entende-se que ele foi descoberto por quê? Os índios não se sabia a existência dos índios até então, nem do Brasil, dessas terras. Então, Portugal veio e comunicou a existência de nativos no país e de terras, nativos de terras e de nativos dessas terras. Até então o mundo inteiro não conhecia. Então, de um certo modo, ele descobriu no sentido de encontrou primeiro, não de chegar primeiro, mas ele ele descobriu no sentido de encontrar algo. Tipo assim, eu descobri onde estava a minha bolsa. Entendeu? Nesse sentido. Até então ninguém sabia que existiam povos aqui. Então, nesse sentido, até que Portugal realmente descobriu o Brasil. Mas em sentido de encontrar primeiro, foram os índios. Os índios, para quem não sabe, eles vieram da Ásia. Os índios que habitavam no período antes da colonização, eles eram povos que migraram da Ásia, acho que se eu não me engano era do povo mongol, dos mongóis, e eles moravam na Australásia, aí vieram eles migraram entre a Europa e os continentes gelados e passaram pelo Estreito de Bering e chegaram até aqui. Além de que tem outra teoria que os povos, a maioria desses povos vieram de barco da África. Algumas teorias falam sobre isso. E eles chegaram primeiro aqui, os índios. Mas quem chegou aqui e contou sobre essas terras foram os portugueses. Eles chegaram, os povos que já estavam aqui não eram conhecidos por ninguém e foram apresentados ao mundo pelos portugueses, né? E quando os portugueses chegaram aqui, eles foram recebidos, passaram alguns dias explorando as terras e não acharam que o principal que eles queriam, que seria ouro. Porque o Portugal, a princípio, não veio aqui, caiu de bandeja, eu me perdi pelo meio do mar e cheguei aqui. Não foi assim. Portugal chegou aqui porque uma das ordens dada ao navegador Pedro Álvares Cabral foi de que durante a trajetória para chegar às Índias eles fossem olhando os mares, explorando, se ver, enquanto pelo meio do caminho encontrassem novas terras. Eles eram exploradores, os portugueses, tanto os portugueses como os espanhóis, eles exploravam muito os oceanos, os mares, e em busca de novas terras. E voltando aqui ao assunto. E eles chegaram aqui e passaram alguns dias, não acharam ouro. E o que eles acharam? Acharam somente uma madeira que ela tinha uma resinazinha, que era vermelha. A gente sabe hoje dar o nome de pau-brasil. Inclusive lá no colégio tem pau-brasil. É uma árvore que está em extinção. Tem pau-brasil lá no colégio. Acho que é na entrada que tem. O pau-brasil, ele foi um pouco cobiçado não foi muito cobiçado a princípio, porque a meta deles era achar o que? Ouro. Como eles não acharam ouro, eles tomaram o percurso deles normal,
foram para as Índias, fizeram o que teriam, foram comprar especiarias, essas coisas, e voltaram para Portugal para reportar ao rei Dom Manuel, então rei de Portugal. Depois foi ser a esposa dele, né, que Dona Maria, e depois foi Dom João. Mas o rei de Portugal, no período do descobrimento, era Dom Manuel. E Dom Manuel, ele ficou sabendo, porque eles chegaram, tinham que reportar tudo o que acontecia na viagem. Então ele ficou sabendo dessa resina. E por mais assim, incrível, irônico, era que justamente na Europa estava acontecendo um período como se eu posso dizer, de mudança na cultura, da moda, essas questões. Referente ao quê? Naquela época, só quem vestia roupa de cor colorida, roupas com cores mais vivas, eram os ricos. Os pobres, por exemplo, vocês assistem aqueles filmes medievais, vocês percebem a diferença como é a roupa do rico e a roupa do pobre. As roupas dos ricos, da nobreza, eram coloridas, eram cores mais vivas, e as dos pobres era roupa cinzenta, roupa preta, roupa nessas cores, entendeu? A vestimenta dizia muito da pessoa naquela época. E ele ficou interessado, apesar de não ter ouro, ele ficou interessado nessa madeira, porque ele poderia comercializar tecido, ganhar dinheiro e lucrar com a resina. Eles poderiam explorar e levar para que vendesse a tinta que era produzida para as vestimentas. E assim foi feito. Eles voltaram, no caso, 30 anos depois. Para quem não sabe, o Brasil, assim que foi descoberto, ele não foi explorado, não foram explorados, não. Eles saíram do Brasil, foram para a Índia, como eu disse antes, e voltaram para Portugal. 30 anos depois, o rei de Portugal resolveu mandar pessoas para explorarem aqui. Aí o que eles fizeram? A princípio, quem ia na viagem, porque naquela época a viagem durava meses, as pessoas morriam, não tinha higiene sanitária, como vocês contam, como é que eu conto, né? Vocês sabem como é que era a situação naquela época, as coisas eram muito tristes, muito feias. Muitas pessoas morreram ao longo dessas viagens. E a ideia que eles tiveram foi assim: vamos usar os nativos daquele lugar. De que maneira? Eles exploram e nós damos alguma coisa em troca. Para os índios, para as pessoas de hoje em dia, que dali foi uma exploração. Por quê? Eles tiravam o pau-brasil, tiravam e levavam para Portugal. E o que eles davam aos índios? Espelho, machado, várias outras coisas que não, hoje em dia a gente sabe que comparado ao que o Brasil tinha, o ouro, a riqueza, a tudo que o Brasil possuía, aquelas coisas que Portugal dava, o povo de Portugal, os exploradores davam, não compensava, né? Mas para os índios naquela época, era o seguinte: imagine você, o Brasil naquela época era habitado por diferentes tribos. Então, era complicado da seguinte maneira: como é que você, sendo índio, você tem a sua tribo, tem uma tribo rival com a sua, porque lá as tribos viviam em guerras, e chegando pessoas que lhe ofereciam, por exemplo, um machado, lhe oferecia coisas em metais, coisas que você nunca viu na vida, você não vai aceitar, entendeu? Para eles, naquele momento, servia aquilo que os portugueses davam. Era uma troca para o momento era favorável. Depois que os índios passaram a perceber que a situação ia mudando, que a exploração ia não era bem da maneira que eles estavam pensando, que aquilo, como eu posso dizer, não era bem da maneira que eles pensavam que eles iam lucrar, os índios. Então eles começaram a se revoltar. Mas durante esse período
como eu posso dizer, de troca. Eles pegavam a madeira, levavam para os barcos, os portugueses davam em troca instrumentos de trabalho, como facas, facão, machado, eles recebiam, usavam para a guerra também, para quem não sabe, e eles estavam por boa. E esse tipo de comércio, a princípio dos índios com os portugueses, era chamado de escambo. Só que esse período teve um problema, porque imagine você tem aquela quantidade de árvores ali. Todo dia você explorando, cortando. Chega um momento que aqui dali a natureza não vai ter condições de repor aquele tanto de árvore que foi explorada. E os portugueses viram que aquilo dali não estava mais rendendo, já estava tendo falta e a moda europeia constantemente mudava. Então, o que aconteceu? Acabou que as pessoas, elas pararam de explorar o pau-brasil, partiram para outras coisas, né, explorar o interior do Brasil, e passou-se a ter problemas com quem? Com os índios, porque os índios, eles não queriam mais aquelas coisas que os portugueses davam, e os portugueses também queriam partir para, por exemplo, para a plantação de cana-de-açúcar, para outras coisas. Então, aí começou a revolta dos índios, a perseguição dos portugueses pelos índios, e assim foi. Mas, a princípio, o que nós não queremos ver aqui? O primeiro riqueza foi o pau-brasil. Por quê? Porque no período colonial, lá na Europa, a moda era essa, a moda da nobreza. A moda da nobreza era você vestia vestidos de cores vivas. Então, tudo caminhava que o rei ia achar interessante explorar as terras do Brasil. Então, naquela época chamada de Ilha de Veracruz, que ninguém tinha noção da dimensão do país, e começou queria explorar para lucrar. Quando acabou essa fonte, ele queria partir para outros meios. E no período em que teve essa exploração do pau-brasil, tanto índio como português praticavam o escambo, que era a troca de materiais. Eles davam o pau-brasil para os portugueses davam materiais, ferramentas para eles. A atividade de vocês está na página 357. É só atividade 1 e atividade 2. Boa atividade.